Mas vamos falar desta quarta-feira aqui. Chega ao Sport Center Vinícius Nicoletti, direto do Mineirão, com as informações da vitória palmeirense em território mineiro. Ele que conhece tão bem a Savassi, a Pompeia, junta os dois times. Vai lá, Vinícius! Alô, Edu, Antero, Elton, boa noite para vocês, boa noite a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras abriu vantagem no primeiro confronto contra o Atlético aqui no estádio do Mineirão. 52 mil torcedores empurraram o Galo, mas o Palmeiras fez a sua estratégia, se defendendo bem e explorando os contra-ataques. O gol da vitória saiu ainda no primeiro tempo com Rafael Veiga. O Atlético teve mais posse de bola no segundo tempo, pressionou, chutou mais a gol. Foram 12 finalizações, mas apenas um chute no alvo, uma defesa do goleiro Everton. Palmeiras no finalzinho ainda teve uma bola na trave, com o John podia aumentar a vantagem. O Atlético agora chega a 10 jogos sem vencer na temporada. 9 sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, que ainda não conseguiu vitória nessa passagem pelo Galo. Eu acho que é a maior sequência da minha carreira sem ganhar. Infelizmente, jamais imaginei que ia passar por isso, mas tenho que enfrentar essa situação, reverter o mais rápido possível, colocar os pingos nos is para saber o que está acontecendo, porque não está vindo os 3 pontos. Estou indignado, tô chateado pra caramba, é vergonhoso. Mas eu não posso fugir da situação e nem deixar o Atlético nessa situação. A torcida vaiar por derrota é o normal, porque qualquer torcida vai espera a vitória. Nós não estamos conseguindo, é normal, a gente tem que aceitar, tem que saber onde está trabalhando, errando ou fazendo alguma coisa que não seja o que nós consigamos aquele resultado. E somos sabedores de que, trabalhando ou não, nós temos que conseguir resultados, só disso. A gente sabe que a gente está devendo muito para nós, para a torcida, para o clube que o Atlético é. A gente sabe que é um jogo de 180 minutos e que a gente tem de tudo para poder buscar a classificação lá, na casa deles. Já o Palmeiras soma agora 3 vitórias consecutivas e leva essa vantagem, pode empatar, que avança às quartas de final. Eu acho que temos que entrar com a mesma mentalidade, né, de querer ganhar, mas é um adversário muito difícil. Acho que a série ainda não está fechada, está aberta ainda, sabemos a capacidade deles, mas como falei, agora vamos a mudar nossa mentalidade para descansar e jogar o jogo difícil sábado também. Felizmente eles hoje tiveram a coragem, a calma e a tranquilidade de ir para dentro de campo e fazer aquilo que sabem fazer, é jogar da nossa maneira. Se vamos perder ou ganhar, não sei, o resultado toma conta dele. Nós temos que tomar conta das nossas tarefas e foi isso que nós fizemos durante o jogo todo, perante um adversário, na minha opinião, muito qualificado, bem treinado, é verdade, não posso negar isso, está a passar um momento menos bom de confiança e que tem interferência no rendimento dos jogadores. A última vez que o Palmeiras deixou de escapar uma classificação depois de abrir vantagem no primeiro jogo foi nas quartas de final de 2019. Venceu o Grêmio em Porto Alegre e perdeu o jogo da volta no Pacaembu por 2-1. O técnico era justamente Luiz Felipe Scolari. Com Abel Ferreira, isso nunca aconteceu. É a vantagem que o Palmeiras leva para o jogo da volta. Um abraço a todos, eu volto com você, Edu. Valeu, Vinícius, muito obrigado. Verdão sai na frente, então, 1-0, com um pouquinho menos de posse de bola. O Atlético 51%, o Palmeiras 49%. O Galo chutou 11 bolas a gol contra 7 do Palmeiras, mas veja que foram mais chutes certos do Verdão, 3-1. Ações na área rival 19-9, vantagem do Galo. O Palmeiras desarmou mais, 26 contra 12. Palmeiras que teve ali Gustavo Gomes, ao lado do Murilo, uma zaga muito forte, o Mike, uma partidaça, Rafael Veiga tomando conta ali da entrada da área. Antero, a impressão que dá é que o Palmeiras passou pelo momento ali de vale, o Abel até fala disso na entrevista, e que está voltando a ser aquele Palmeiras confiante e vencedor, né? Sim, eu vi grande parte da entrevista do Abel durante o nosso linha de passe e ele falou até a respeito de momento de dificuldade que vários jogadores atravessaram e a gente percebe jogadores importantes que estão voltando ao melhor de sua fase. Talvez o Dudu ainda não, por isso até saiu antes que os demais,
no segundo tempo. Mas o que a gente viu, um primeiro tempo de um Palmeiras muito seguro, mas muito mesmo, em que não permitiu ao Atlético sentir-se à vontade. É que o Atlético tentou dar uma equilibrada a partir da metade do primeiro tempo, mas sem incomodar o Everton. E o Palmeiras hoje teve sim uma zaga também muito firme. Gomes, mais uma outra grande partida, Murilo igualmente, ambos não deram espaço para o Hulk até ficou bravo, uma hora ele falou, 5 faltas, eu já sofri, mas não foi um jogo desleal. Foi mais duro, mais picado, mais truncado no segundo tempo, até porque o Atlético teve uma postura diferente. O Filipão percebeu que seu meio-campo não estava funcionando, Otávio, Zaracho, o Batalha, tanto que ele tirou o Zaracho antes do intervalo. O próprio Pavon, que trocava com o Paulinho em muitas ocasiões, ficou aquém do normal. A defesa se comportou bem. No começo aqui vacilou, como vacilou no gol que decidiu o jogo, mas o próprio Everson não foi tão incomodado. Teve 2 finalizações do Rafael Veiga e uma terceira que entrou no gol. Então, um jogo em que o Palmeiras, como nós já vimos em tantas outras ocasiões, pode não ter ficado com o domínio da bola por mais tempo, mas também não se sentiu incomodado, pressionado. Um Palmeiras com a sua formação melhor, ideal, completa, com o Mike, que continuou, depois entrou o Marcos Rocha, mas era uma questão de estratégia do Abel Ferreira, isso lá perto do final da partida. Uma apresentação boa do Palmeiras, poderia até ter criado mais situações de gol, mas o importante para ele era ter feito a vantagem, conseguiu e segurou o Atlético Mineiro, que realmente não vive uma boa fase. Podemos tocar nesse assunto um pouco mais adiante, mas uma partida também que não houve lances polêmicos de discussão, esse ou aquele foi prejudicado, o sistema não entrou em campo apenas a qualidade dos 2 times, entrou em campo também a estratégia seguida por seus treinadores e foi melhor, mais consistente, a de Abel Ferreira. No máximo, o árbitro foi criticado pela torcida por parar o jogo quando tivemos alguns choques de cabeça, né, entre os jogadores. Bom, o fato é que do lado do Galo o recorde é negativo. Olha aí, no século XXI, nesta sequência agora já são 10 jogos sem vitória, 9 com o Filipão. Um aproveitamento de 16% com 5 empates e 5 derrotas. As sequências ruins anteriores, julho e agosto de 2011, 9 jogos, assim como maio, julho de 2005. Agosto e setembro de 2004 também 9 jogos. E em 2016, no final do ano, foram 8 partidas sem vitória. Um Atlético que até demonstrou alguma melhora nos últimos jogos, contra o Grêmio, contra o Flamengo, tentou jogar contra o Palmeiras, o Elton, mas o que dá impressão é assim, temos um Palmeiras extremamente organizado, que se conhece em campo, sabe o que vai fazer, e o Atlético com bons valores, ainda procurando esse sistema coletivo. É por aí? Sim, e 2 equipes que passaram, uma está passando e a outra está talvez atravessando um momento final de instabilidade. Só que a gente vê a diferença de um elenco que consegue sair dessa instabilidade rapidamente, e eu acho que 5, 6 jogos num recorte do futebol brasileiro é uma saída rápida, da quantidade de jogos que temos no nosso calendário é um recorte pequeno, e do outro, o Atlético que não consegue sair dessa situação. O Palmeiras já se acostumou também, como um elenco de personalidade, a viver situações adversas e conseguir sair delas, principalmente quando encara competições de mata-mata, que é onde o Palmeiras talvez em alguns momentos acabe derrapando. Isso aconteceu nas últimas temporadas na Copa do Brasil, nessa temporada também, né, novamente aconteceu contra o São Paulo, mas que consegue se recuperar numa competição seguinte, né, ou no Campeonato Brasileiro ou na própria Libertadores. Esse confronto não está definido, mas está muito bem encaminhado. O Atlético,
desde que o Filipão assumiu, o Filipão está tentando dar personalidade a esse elenco. Não conseguiu. E eu acho, Edu, que a gente vê um time, se a gente for comparar com o que a gente viu do Kudê, uma equipe que tenta ser mais consistente defensivamente, mas nesse cobertor curto, ofensivamente, acaba perdendo profundidade. E aí, isso fica muito claro na formação utilizada pelo Filipão e a que era utilizada pelo Kudê, né? O Kudê usava um 4-1-3-2, deixava o Paulinho muito próximo do Hulk. O Filipão adota um 4-2-3-1, abrindo o Paulinho na ponta e distanciando o Paulinho do Hulk. Ele quer um time mais veloz para sair do campo de defesa, mas ao mesmo tempo tirou o melhor momento do Paulinho no Atlético, que era como segundo atacante, ali próximo do Hulk. E a gente percebe que o Filipão ainda não encontrou esse encaixe. O meio-campo mais forte, né? O batalha com o Otávio, acabou nem funcionando, né? Porque o Rafael Veiga teve muita liberdade ali entre os dois, principalmente essa linha de volantes e a linha defensiva, e tentando usar o Zaratio como meio armador. O Zaratio acabou sentindo, né? E aí entrou o Igor Gomes, que também não deu essa criatividade que precisava o Atlético. E aí dependeu das bolas paradas, o Hulk tentando arriscar em cobrança de falta. Era um time que a gente está vendo aí nos melhores momentos, né? Os momentos do Atlético de maior perigo foram nas bolas paradas. É um time que tem capacidade para trabalhar melhor essa bola. E o Filipão não está conseguindo extrair o melhor desse grupo, que, como você falou, é um grupo muito bom. É um grupo que pode render muito mais do que tem rendido até agora. E rendeu já melhor, inclusive, com o Kudê naquele momento de instabilidade do ex-treinador, agora técnico do Internacional. O Filipão, acho que fez a equipe piorar, né? É uma equipe que não consegue sair de uma situação que o Palmeiras viveu recentemente e que está conseguindo sair nesse momento. Pois é, já que a gente está falando do Atlético e dessa sequência sem vitórias do Filipão, já são 9 jogos no comando do Galo, vamos ouvir o técnico Luiz Felipe Scolari. É só trabalhar, eu já disse, a gente tem trabalhado, fazer o quê? Não adianta nada mais diferente. Trabalhar, nós jogamos hoje com um sistema no primeiro tempo, um segundo sistema no segundo tempo, tivemos poucas oportunidades no primeiro tempo, mas também poucas no segundo. Quer dizer, a bola não entra. Nós tivemos a grande oportunidade no jogo, no escanteio, em que cabeceamos daqui e ali, e foi em cima do goleiro. Quer dizer, são coisas, não adianta trabalhar para ver se muda esse aspecto e esperar que a gente consiga, a partir do próximo jogo, essa mudança, que a confiança... A gente tem desenvolvido o aspecto confiança a eles, mas não é... Falar é uma coisa... Às vezes, dentro de campo, a gente não tem a confiança, mesmo o atleta não tem a total confiança, porque envolve o mental e aí tem alguma dificuldade a mais. A gente tem que esperar que as coisas aconteçam e, para isso, tempo não tem. É difícil. Nós não vamos ganhar sempre, vamos lutar sempre para ganhar. E sobre a má fase, eu expliquei muito bem. Eu disse que nós... Infelizmente, em função da loucura que é a intensidade dos jogos no Brasil, nós tivemos vários jogadores que vocês não souberam, nem têm que saber aquilo que nós queremos passar, não aquilo que vocês querem. Tivemos vários jogadores em baixo de forma e mais do que em baixo de forma, com lesões, desde o nosso goleiro ao nosso centroavante. E isso sim foi a grande influência do nosso baixo rendimento. Só que eu prefiro ter um elenco curto e enxuto e arriscar, do que ter 30 jogadores como quando cheguei e ter metade dos jogadores de fora chateados porque não jogam. E, portanto, nós não mudamos nada, a nossa forma de trabalhar é a mesma, umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. É assim que funciona no futebol e, portanto, só quem não sabe como é que funciona o futebol é que acredita que uma equipa vai ganhar sempre. A cabeça fria, o Palmeiras como visitante na Libertadores, desde a chegada do técnico português, aproveitamento monstro, 75% de aproveitamento, 40 gols, 14 sofridos, 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, melhor aproveitamento de qualquer equipe no período. O Antero, o Abel fala então que não quer trabalhar com um grupo de 30 jogadores, que metade está insatisfeito no banco. Eu fiquei pensando aqui,
Será uma mensagem ao Flamengo, uma cutucada no Flamengo? Aliás, daqui a pouco o Flamengo é assunto no Sport Center. Temos rodada dupla nesta quinta-feira, com São Paulo primeiro na Sul-Americana, depois Flamengo na Libertadores contra o Olímpia, aqui na ESPN. Será que foi uma cutucada no Flamengo, que está vivendo essa confusão com o Pedro, depois do soco que ele levou do preparador físico? Fala-se que ele não estava satisfeito no grupo. Será que é por aí, Antero? Não acredito nisso. Não é o estilo do Abel fazer esse tipo de referência a concorrentes, a adversários. Na verdade, ele usou também de um chavão, de um lugar comum no futebol, que eu já ouvi tantas e tantas vezes. Né? O elenco enxuto é quando dá resultados, o elenco com mais variedade, que qualquer técnico pede, é quando os resultados não surgem. Eu vejo mais por aí, viu, Edu? Como falei, vi a entrevista do Abel, achei engraçado isso daí, né, que para mim também não é novidade. Essa é uma vantagem de estar muito tempo na estrada. Não vamos passar o que vocês querem, mas aquilo que a gente quer. Pois é, a nossa missão, a missão do jornalista, hoje em dia um desafio cada vez maior, é descobrir o que não querem que a gente saiba, seja isso no futebol, na economia, na política, em qualquer área da nossa atividade. Né? Essa é uma missão importante, complicada, é descobrir a verdade. Né? Hoje, muito mais bloqueada, blindada, né? Não diria descuidada, não, né? Mas camuflada. Pronto, é isso, não tem problema nenhum. Voltou a falar nisso, não venceremos sempre, claro que não, mas a trajetória dele no Palmeiras, muito elogiada, visível, é a de vencedor. Então, Abel, dá uma descontraída, uma relaxada. Ele deu, numa pergunta que foi feita por um colega, que até ele falou, você é do Palmeiras? Ele falou, não. Relaxa, Abel, relaxa. Curta esse bom momento. Ouça os elogios. Né? Os ouvidos do Abel parece que estão ligados nas críticas apenas. Bom, hoje um Palmeiras, como falamos assim, que fez aquilo que estamos acostumados a vê-lo desempenhar e bem, com os seus principais jogadores retomando a forma. Provavelmente por isso, né, houve uma dosagem por parte do Abel e seus companheiros de comissão técnica, que é o que se espera também de grupos de trabalho altamente profissionais, e por isso vemos essa sequência de 3 jogos com vitórias, e o Palmeiras terá mais um desafio no sábado à noite. No lado do Filipão, o que parece é que ele anda sem muitas respostas convincentes. Como ele disse, vamos trabalhar, a bola não está entrando. Nós destacamos, né, 2 desempenhos muito bons contra o Grêmio e, sobretudo, no final de semana, em casa, contra o Flamengo. Aí sim, se pôde notar um Atlético mais equilibrado, um Atlético mais objetivo e até mais perigoso. Não foi o que aconteceu hoje. E em algumas das outras partidas em que o Atlético recentemente ou perdeu ou empatou. A questão de falta de tempo, o Filipão, que tem aí décadas de rodagem como técnico, ele sabe que é um fato, mas ao mesmo tempo, ao aceitar o desafio, sabia o que estava encarando. Se é um técnico novato, desses que estão procurando ganhar espaço, a gente até fica naquela, poxa vida, ele vai aprender com o tempo. Mas não é o caso do Filipão. O Filipão sabe que meio de temporada, um clube, né, que tem pretensões altas, né, o chamou porque pretende resultados imediatos. Resultados mais espaçados ou mais folgados se espera de um técnico que inicia a temporada. Não foi o caso dele. E volto de novo a ressaltar o seguinte, e óbvio, antes de devolver a bola para você e para o Elton, Edu, é de que um dos dois ficará pelo caminho e aquele que cair fora da Libertadores só restará como consolo, como desafio, o Campeonato Brasileiro. No caso do Atlético, que está mais distante até de briga pelo título, a pressão será maior. Não que o Palmeiras, caindo fora da Libertadores, sofrerá menos cobrança de sua torcida. Mas, digamos assim, ainda tem uma vaga esperança
de encostar no Botafogo, isso se o Botafogo permitir. Então, se encontram os dois numa encruzilhada, e importante, vai sobrar para algum deles. Nada que uma virada do Galo na situação na semana que vem não mude realmente. Eu quero saber do Elton daqui a pouco se realmente a gente pode ter uma virada do Atlético, uma surpreendente, uma vitória no Allianz Parque. Pode, né? Mas antes eu queria que você analisasse o gol do Palmeiras com esse belo lançamento do Mike, Elton. E foi um lançamento bem consciente porque encontrou o Gustavo Gomes no segundo pau, e a gente percebe aqui o detalhe do Rafael Veiga já pedindo a bola desde o lançamento, né? Ele pediu o passe para o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, ele vai olhar para a área, ele pede a bola, o Gustavo Gomes, a gente percebe. Quase 50 metros, né, o lançamento do Mike. Marcos Rocha também faz muito isso. Ele se projeta nas costas e olha a liberdade. E olha o Rafael Veiga, ó, levantando os braços. Mesmo com 5 jogadores do Atlético praticamente dentro da área, eles afundam, né, para próximo do goleiro e dão esse espaço para o Rafael Veiga aproveitar a segunda bola. É um jogo de mata-mata, né, Edu, onde você não pode ceder espaço, se foi o que aconteceu. E o Palmeiras é um bom aproveitador de espaços vazios deixados pelos adversários. O Gustavo Gomes nem precisou estar dentro da área, como costuma estar para finalizar. Acabou quase que dando assistência, né? A bola foi rebatida e aí o Rafael Veiga acabou fazendo o gol. É um detalhe de um time que precisa encurtar os espaços de um jogador tão criativo, né? Não pode ter tanta liberdade assim. Quando tem, faz o que fez. Acabou decidindo o jogo. E é isso, né, Elton? Apesar da vantagem do Palmeiras, vai jogar em casa. O Atlético ainda tem boas chances de avançar para as quartas de final, porque futebol a gente conhece. É assim, de repente, 1, 2 bolas, pode fazer um partidaço, né? Então, o torcedor do Galo pode manter a esperança, né? Sim, com certeza. Agora precisa melhorar muito em uma semana, né, Edu? A gente lembra que o Atlético tinha um time mais consistente contra o Corinthians. Talvez o Cudê tenha menosprezado o jogo e o Corinthians se classificou na Copa do Brasil. O Atlético tem uma lição, só que essa lição agora é uma lição de um time que está em desvantagem para decidir na casa do adversário. Vai ter que jogar muito mais do que jogou na partida de hoje, vai ter que se espelhar nos melhores momentos do Atlético em temporadas passadas até para conseguir chegar às quartas da Copa Libertadores e, enfim, né, passar pelo Palmeiras depois de tanto mata-mata. O Palmeiras, os dois times saem no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pega o Fluminense no Rio de Janeiro no sábado. O Atlético já jogará em São Paulo contra o São Paulo no Morumbi. Bom, vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro que começou bem nas oitavas. É isso aí, galera palestrina. Obrigado por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!